Aleluias. No último domingo que eu preguei aqui, o Senhor ele me deu uma palavra com o tema Voltando para a unção que foi perdida. Acredito que muitas pessoas lembra desse tema, lembra do que foi ministrado. E eu terminei com a revelação da palavra sobre uma igreja que necessita de renovar a sua aliança para com o Senhor. E naquele momento aqui eu estava ajoelhado e o Senhor ele me dá uma palavra sobre uma nova aliança. Uma nova aliança de um cristão que por muitas das vezes tem 10, 15, 20 anos de ministério, de cristianismo, que segue essa linha religiosa. E o Senhor ele me deu esse tema. E Ele falou, você precisa dar uma palavra à minha igreja sobre uma nova aliança. Essa nova aliança, a gente sabe que o livro de Malaquias, ele é o último livro do Velho Testamento, e o novo ele se inicia com Jesus. E Jesus ele veio para trazer essa nova aliança, esse conserto com o povo dele. E aí, eu estudando um pouco sobre isso, logo naqueles dias que eu preguei, o pastor Wesley passou alguns dias, ele me fez esse convite, informou que iria estar viajando, e me pediu para mim que estivesse pregando aqui no primeiro culto desse mês de junho. E eu falei, glória a Deus, aleluias. Eu estou falando isso para a gente entender como que é os mistérios do Senhor. Quando o Senhor ele quer casar uma palavra com um dia certo. E aí a Stephanie foi mais esperta que eu, ela lembrou que o segundo culto, o segundo domingo, celebra a ceia, e ela falou assim, negativo, eu sou o primeiro domingo e você é o segundo. E aí eu falei assim, entendi. Mas logo o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração, falando sobre uma nova aliança. A aliança dele está ligada à nossa ceia, que iremos ceiar com ele. Então a gente entende que Jesus, ele trabalha na total formalidade das coisas, daquilo que a gente não está nem esperando, acontece no dia certo, no momento certo. E hoje estou aqui trazendo essa palavra. Mas antes de eu entrar na pregação, a introdução ela me leva a ter verdadeiramente a ter uma aliança com Deus, a andar aliançado com Deus. Mas essa aliança, para mim andar debaixo dessa aliança, debaixo da vontade de Jesus para mim, para minha casa, para minha família, eu preciso entender que quem vive debaixo de uma aliança, vive debaixo de desafios. E aí eu me peguei perguntando, meu Deus, quantos desafios eu preciso cumprir para me viver aliançado com a Tua presença, aliançado com o Senhor. E aí Jesus, ele me leva lá naquele príncipe do Novo Testamento, conhecido por algumas versões, como o jovem rico, outras como um príncipe rico, que está logo ali em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30, a palavra do Senhor vai nos dizer que um jovem rico, ele chega diante do Senhor Jesus e ele fala, bom mestre. Logo ali a gente já vê Jesus ele repreendendo ele, falando que ele não é bom, bom é Deus que estava no céu, é o Pai dele. E aí ele começa a se apresentar diante do Senhor. E ele começa a perguntar, Deus, Jesus, o que eu preciso para reinar contigo? O que eu preciso? Andando contigo, o que eu preciso? E aí Jesus começa a apresentar para ele alguns desafios. E esses desafios, eles servem também para nós. Ele começa dizendo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E aí aquele jovem, ele vem e responde, mas disso eu sempre guardei no meu coração, eu nunca pratiquei isso. E aí Jesus apresentando para ele o último desafio, ele é reprovado. E aí, eu estudando isso um pouco, eu consigo pensar,
Às vezes a gente está vivendo esses versículos com o Senhor, quando o Senhor diz, não matarás, e não matar, muitas das vezes a gente lê rápido, a gente não para e pensa, o que significa isso, não matar? Às vezes a gente acha que é pegar um revólver e matar uma pessoa. Não, irmãos, para os nossos dias de hoje, não matar, é você não se matar diante de uma aliança que o Senhor quer ter contigo. Muitas das vezes a gente se mata diante de Deus. Matar não é só pegar um revólver e dar um tiro em uma pessoa. Às vezes você tem matado os seus sonhos, às vezes você tem matado os sonhos dos seus filhos, às vezes você tem matado os sonhos dos seus esposos, das suas esposas. Às vezes você que está solteira tem matado o seu sonho emocional de encontrar uma pessoa boa. E aí fiquei pensando sobre isso. Jesus, ele veio com um só desafio, nós sabemos disso. Ele cumpriu com o desafio, não foi fácil. Logo aqui nós vamos ver que o desafio dele foi a cruz. E aquele jovem, ele pergunta, o que mais eu preciso para me ser aliançado com o Senhor? O que me falta? E aí Jesus, conhecendo o coração dele, assim como conhece o nosso coração, Jesus o desafia. Será que ele está aliançado comigo? Vou fazer o último desafio para mim selar essa aliança para com ele. E aí Jesus fala, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Irmãos, isso foi como me dar uma porrada, quando eu li isso. E muitas das vezes, eu me pego bloqueando a minha própria vitória. Porque se você for partir para outras partes da Bíblia, nós podemos saber que Jesus não é devedor de ninguém. Imagina como seria o ministério desse jovem, quando ele vendesse tudo e desse aos pobres e viesse e seguisse a Cristo. Como seria o ministério dele? Volto a dizer, Jesus não é devedor de ninguém. Grave isso, guarde isso no seu coração. Quando Jesus te desafiar a você a entregar alguma coisa, a entregar o seu coração, a entregar o seu caminho, a entregar o seu propósito, a entregar o seu filho que você acha que não vai mudar, a entregar a sua esposa, a entregar o seu esposo, a entregar a sua mente, a entregar a sua ansiedade. Entenda, Jesus não é devedor de ninguém. Quando Ele te pagar, Ele te pagará com vitória. Ele não te pagará com tristeza. Ele não te pagará com derrota. Esse não é o Cristo que nós seguimos. Esse não é o Cristo que nós servimos. Esse não é o Cristo que nós temos a aliança. O Cristo que nós temos a aliança não é devedor de ninguém. E infelizmente, igreja, esse jovem foi embora triste. E quando eu trago para os dias de hoje, eu posso me expor diante da presença do Senhor e mostrar a Cristo em quais são as áreas da minha vida que eu estou travando a aliança dele comigo. E aí eu me pego pensando sobre isso e eu falo, Senhor, verdadeiramente tem algumas áreas da minha vida que a aliança do Senhor, ela não me alcança. Não me alcança porque eu estou bloqueando a Cristo, por medo, por indecisão, por cansaço, por desânimo, por preguiça, de pôr energia naquilo que o Senhor está me desafiando. Estar aqui em cima, pregando, dando uma palavra, orando por um irmão, é um desafio que Jesus tem soprado na vida de muitos que aqui estão. E que infelizmente tem sido como esse jovem, tem dito, não. Mas eu não me vejo aqui em cima pregando. E quem disse que eu me vi aqui pregando? Pergunte por o maior pastor, na infância dele. Quem vocês acham que ele se via pregando, orando, curando?
Mas se eu subir lá, eu não quero ser pastor. Não é ser pastor, é apenas dar uma palavra. É trazer uma palavra. Irmãos, quando o Senhor Ele te coloca em um ministério, está aqui a Stephanie, ministério de louvor. Vocês acham que quando ela desafia as guerreiras, tem como você ministrar? E você fala, não, você acha que ela falou de si? Ou você acha que foi Deus dando um desafio para você através da vida dela? Isso eu estou dando um título de exemplo. Quando a pastora ou o pastor chama, tem como você vir aqui no dia tal para a gente lavar a igreja? Isso é um desafio. Tem como você ficar na portaria? Isso é um desafio. Na sua empresa, quando você ou o seu chefe fala assim, tem como você dar uma palavra? Muitas das vezes o seu próprio chefe está desanimado. E ele precisa ouvir uma palavra. E aí você diz não. Muitas das vezes Deus te dá um desafio para você levar o evangelho dele a uma pessoa que necessita, ao ponto dela se converter. E o que você tem dito? Não. E é isso que o jovem rico fez. Ele disse não. Mesmo sabendo que Deus não é devedor de seu ninguém. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho sentido, eu tenho conversado com o nosso pastor, eu tenho visto que a qualquer momento vai dar um BO muito grande nesse mundo, não só no nosso país, e pessoas vão necessitar de ouvir quem é Jesus. E sabe o que vai acontecer? Nós, que temos uma aliança com Ele, teremos que aceitar esses desafios. E o que nós precisamos? Dizer sim, não sermos egoístas. Esse jovem, ele foi egoísta. Ser egoísta é muitas das vezes o Senhor te colocar em uma missão, e essa missão está ligada ao desafio. E você, por medo, por achar que não é para você, por achar que não é você, que você é pequeno, que você não entende, Cristo não te vê assim. E é graças a Deus que Ele está no céu. Porque Cristo não te vê como você se vê. É por isso que você precisa consertar a sua mente em uma nova aliança com Ele. É você se consertando diante do Senhor. Nessa noite, se você sair daqui entendendo isso, eu preciso renovar a minha aliança. E entender que essa aliança está ligada a desafios, você vai entender tudo o que o Senhor quer falar nessa noite. Você precisa dizer sim ao seu chamado, ao seu ministério, às coisas do Senhor. Muitas das vezes nós temos achado que a nossa vida ela se baseia em coisas deste mundo. E uma coisa que o Senhor não está preocupado é com as coisas deste mundo. Ele está preocupado com as coisas dele. O ministério dele se encerrou naquela cruz. E nós precisamos dar seguimento ao ministério dele. Nós precisamos seguir o que ele fazia nessa terra. E muitas das vezes nós estamos colocando pouca energia nas coisas do nosso Deus. E dando seguimento, eu anotei aqui algo interessante, que diz assim, ó: observamos que Jesus e Deus, durante toda a Bíblia, se relacionava com o seu povo através de alianças. Vocês entendem por que muitas das vezes nós temos perdido o relacionamento nosso, entre nós e Deus, de forma individual? Não se preocupe você que é casado, ou você que é jovem, que ainda tem seu pai e sua mãe. Não se preocupe você que achar que o seu esposo ou sua esposa está buscando a Deus, ele está buscando para você e para ele. Não terceirize aquilo que é você que tem que fazer. Aprenda a buscar a Deus de forma única, solidária, sem terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Quantas vezes eu já tenho pregado aqui, já tenho ministrado, não só eu, mas várias outras pessoas, a respeito disso. Pessoas têm tentado terceirizar as coisas para os outros. Aquilo que é para você fazer, muitas das vezes você tem terceirizado para outras pessoas. Pai,
tem que terceirizar a sua responsabilidade do seu filho para a sua mãe. Mãe, tem terceirizado a responsabilidade do seu filho para o seu esposo. Nós precisamos estar atentos com isso. Com Noé, qual que foi a aliança de Deus com Noé? Salvar, que seja, poucas pessoas, poucos animais. Mas Deus, naquela época, ele firmou, ele fez a aliança dele com Deus após o dilúvio. Ou seja, primeiro ele cumpre com o desafio, depois Deus renova a aliança com ele. Só que muitas das vezes nós queremos renovar a nossa aliança sem cumprir com desafios que já deviam ter acontecido lá atrás. E aí o que acontece? Nós perdemos o acesso ao nosso Pai. Nós se perdemos como cristão. Nós saímos da igreja e infelizmente se perdemos. Infelizmente. Com Abraão também foi prometendo uma grande nação. Com Moisés foi entregando a lei, ele renova a aliança dele, Deus renovou a aliança com ele, entregando a lei, entregando aquele povo, resgatando aquele povo do Egito. Mas aí eu te pergunto, o que você tem feito para Deus? Qual é o desafio que você tem aceitado, que você tem cumprido, que você tem pegado nas suas mãos, tem falado assim, Deus, guarde um pouquinho aí, eu vou cumprir e depois eu volto aqui. E você tem pegado aquele desafio e tem cumprido com ele, voltado e falado assim, Deus, graças te dou, por o Senhor ter confiado a mim esse desafio, e agora eu te entrego ele aqui, cumprido. Mas não, igreja, os desafios que a gente tem cumprido, é aqueles das nossas obrigações, que não nos vai levar em lugar nenhum. É o desafio da empresa, é o desafio da correria do dia a dia, é o desafio dos problemas. Esse a gente tem colocado tanta energia, que muitas das vezes nós temos se frustrado. Porque eu volto a dizer, todos os desafios têm que estar aliançados com o Senhor. Desafio que é feito sem a vontade do Senhor. Desafio que é feito sem estar debaixo da vontade de Deus, infelizmente, ele gera diversas dificuldades. Dificuldades na mente, dificuldades de ansiedade, dificuldades na empresa, dificuldades em casa, como pais, com esposa e esposa. Por quê? Porque não tem sido como esses homens, grandes homens de Deus. Não tem cumprido com aquilo que o Senhor tem pedido. Tem barrado o Senhor em diversas áreas das nossas vidas. E é isso que tem acontecido. E é isso que o Senhor tem me cobrado. Volto a dizer, aceitar vários desafios do Senhor não é fácil. Às vezes dá medo, às vezes dá um frio na barriga. Mas nós precisamos ser corajosos. Porque, como eu disse, o Senhor não é devedor de ninguém. E dando seguimento aqui, eu falo para os irmãos sobre a nova aliança de Jesus com o povo. E estudando um pouco sobre essa nova aliança, eu consegui entender hoje que Jesus ele veio como um mediador dessa nova aliança. O que é ser um mediador? É aquele momento que o Senhor ele intervém por você diante do Pai. E isso Jesus ele faz até hoje. E isso Jesus ele paga por nós até hoje. E aí eu tentando entender, meu Deus, como que funcionou isso? Abre comigo aí, Hebreus 9:15. Olha só. E por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ah, igreja, se nós sairmos daqui hoje entendendo isso, a última parte ali, ó, os chamados recebam a promessa da herança
eterna. Todos nós aqui somos chamados. Muitos não têm aceitado de maneira nenhuma os desafios do Senhor. E por isso está passando por dificuldades, está passando por problemas, está perdido, problema na mente, problema de ansiedade, sem saber o que fazer, é problema demais. E é isso que eu lendo hoje esse versículo, eu consegui entender que todas as vezes que o Senhor me desafiar, eu preciso sim ser corajoso. Mesmo sabendo que eu não sei nada, eu preciso sim dizer um sim e entender que é o Senhor que vai nos capacitar debaixo ou diante daquele desafio que Ele tem para nós. E lá em Lucas 22, eu quero que você abra a sua Bíblia, no versículo 7, vamos ler aí do 7 ao 23, você vai entender por que eu falei para você que essa palavra tinha que ser ministrada hoje, porque esse texto ele vai falar sobre a nova aliança, e essa aliança ela tem 3 posições. Nesse momento, Jesus ele prepara a ceia, ele prepara a Páscoa, ele tem, aqui nesse texto, ele tem várias fases. Em um culto também tem isso. Olha só, aqui ele informa aqui, ó, ele tem aqui, Jesus aqui, ele está despedindo do povo, ele está se despedindo do povo. Aqui ele tem um momento de traição, aqui ele tem um momento da aliança. Em um culto como esse, quando você se perde, você está se despedindo sem renovar a sua aliança com Deus. Vamos ler aqui? Olha só para vocês entenderem. Versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a pregaremos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Até aqui. Aqui nós estamos vendo Jesus dando um desafio para Pedro e para João. Para quê? Para ele preparar o ambiente. E nós estamos aqui com um culto, no culto, adorando a Deus, buscando a Deus, se entregando a Deus. Mas quantos de nós, hoje, preparamos o nosso culto? Ao ponto de dizermos: Senhor, antes de eu começar a te adorar, a te buscar, eu quero aqui preparar o meu culto. Eu quero aqui me arrepender das minhas dificuldades, das minhas mazelas. Eu quero aqui te pedir perdão, ó Pai, para depois você poder entrar no Santo dos Santos. E é isso que a gente leu, e nós vemos o próprio Jesus preparando o ambiente, onde ele ia se despedir, onde ele ia anunciar a nova aliança, onde ele ia informar que a poucos minutos a poucas horas seria traído. E no versículo 3 diz assim, ó: E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse-lhes: Desejai muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e lhe o deu, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo, algumas versões falam, uma nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão de que me traz está comigo, na mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Irmãos, aqui nós vemos Jesus se despedindo daquele povo. E logo lá na frente, nós sabemos que quando Jesus ele morre, ele fica sumido por 3 dias. E nós podemos ver diante daquele povo que estava ali perdido. Nós podemos ver o testemunho deles e saber como é a vida daqueles que andam sem Jesus. A Bíblia vai nos falar que aquele povo estava aterrorizado, estava com medo. E aqui Jesus, também ele está declarando a nova aliança. Eu até anotei aqui, o ambiente era de despedida, era de traição, era de apresentar uma nova aliança dele com o povo. Irmãos, o que a gente traz para os nossos dias de hoje? O próprio Deus, o próprio Jesus que se fez carne e veio aqui na terra, ele tinha um desafio. O próprio Deus, qual era a necessidade? Aqui ele mesmo fala, já estava determinado. Ele precisava passar por isso. E muitas das vezes nós não queremos de maneira nenhuma aceitar os nossos desafios. Mas uma coisa eu tenho para te falar, o desafio de Jesus estava incluído você e eu. O desafio de Jesus foi apenas por você e por mim. O desafio de Jesus foi para levar consigo todos os nossos pecados. Eu fico imaginando Jesus naquela cruz derramando aquele sangue e dizendo: isto é pelo meu povo, isto é pelo meu povo, isto é pelo meu povo. E aquele sangue ia derramando e eu imagino ele pensando: isto é pelo meu povo, isto é pela mente, isso é pelas dificuldades, isso é pelos filhos, isso é para que vocês possam entender e saber como suportar quando o dia mal vier. E nós precisamos carregar essa palavra, palavra da cruz, palavra de Jesus na cruz. Lembrar que lá atrás teve uma pessoa que pagou o preço por você, pagou o preço por mim. E aí, irmãos, se o próprio Jesus cumpriu com o desafio dele, por que nós temos corrido do nosso? Será que nós temos apostado mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus? Será que nós temos colocado energia apenas nas coisas daquilo que não vai dar em nada, que não vai nos levar para lugar nenhum? Eu fiquei pensando hoje, terminando esse estudo, eu fiquei assim imaginando, eu falei: Senhor, quantos de nós vamos chegar na velhice e vamos olhar para trás e falar assim: nada disso foi da vontade de Deus para a minha vida. Muitas pessoas, irmãos, porque não têm caminhado com o Senhor, não têm andado debaixo dessa aliança, não têm andado aliançado para com a vontade de Deus, e lá na frente vive uma vida de frustração, anos, meses, dias, horas, e Jesus está falando assim: pega a tua cruz, vem, segue-me, é só isso. Jesus, eu não estou dando conta, pega a tua cruz, vem e segue-me. A mensagem da cruz é isso, igreja, é pegar a sua própria cruz, e não querer terceirizar a sua cruz para outra pessoa, é a sua cruz. A irmã Stephanie pregou aqui no domingo,
Ela falou sobre José, sobre a túnica de José. E aquela túnica, ela dá várias palavras, porque a Bíblia vai nos dizer que quando os irmãos de José jogam José naquele buraco, antes disso eles arrancam a túnica. E a Bíblia vai nos contar que os irmãos dele tentou vestir aquela túnica, mas a Bíblia diz que não servia. Isso dá uma linda palavra. Por quê? Porque aquilo que é para você não é para o outro. Não adianta, igreja, nós querer terceirizarmos. Ah, não vou fazer isso não, porque o pastor já faz, ou sei lá, porque a Stephanie já faz, ou sei lá, porque o seu Vilmar que está lá na portaria já faz. Não, nós precisamos se despertar, porque vai chegar a nossa hora, e essa hora é de forma individual. Não tem como você terceirizar aquilo que é para você, aquilo que é em você. Tem desafios, o desafio de Jesus, a Bíblia vai nos contar que ele se assenta lá naquela praça, naquela área lá de Getsêmani, e ele senta, e a Bíblia vai nos contar que ali ele suava, o suor dele era de sangue. E aí eu fiquei pensando, teria como Jesus terceirizar aquela cruz? Eu entendo que se ele chegasse nos apóstolos deles, eu acredito que vários ali falassem, não, o senhor fica aí, pode deixar que eu vou no seu lugar. Teria como, igreja? Não teria, porque como mesmo ele falou, já estava determinado. E aí, muitas das vezes, nós queremos terceirizar aquilo que é para nós, de forma individual. Eu entendo que esse ministério, essa igreja, ela vai passar por algumas mudanças. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, o pastor Wesley está lá nos Estados Unidos, cara. Não, deve estar conhecendo vários lugares bonitos. Tá mesmo. Mas se Jesus enviou ele para lá, irmãos, tem propósito nisso. Não é só para dançar, não é só para descansar, não é só para conhecer, tem propósito. É o momento que Deus ele começa a ligar esse ministério em vários outros lugares do país, em vários lugares do mundo. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente olha e fala, nossa, o pastor está lá e tal, e está fazendo isso. Não, igreja, entende? É o momento que Jesus ele sopra. Vai chegar o momento que Jesus vai soprar. E aí o desafio chega, irmão Natanael, eu estou abrindo uma igreja lá nos Estados Unidos. E aí, topa? Aí, se não tiver preparado, fala, Deus me livre, foi o que o jovem rico fez. Achou que Deus ia ficar devendo, Jesus ia ficar devendo para ele, o que ele disse? De maneira nenhuma, Deus me livre. Eu não vou vender tudo que eu tenho de maneira nenhuma. Isso aí você já foi longe demais. Agora você imagina só, no momento que Jesus soprar o nome dessa igreja, e o povo tudo cansado, vem mal para a igreja no domingo, quarta-feira, Deus me livre, eu não vou lá de maneira nenhuma, estou cansado demais. O desafio meu hoje foi de lascar, eu não vou lá de maneira nenhuma. Desafio que não te leva para lugar nenhum. Quarta-feira, irmãos, essa igreja está pela misericórdia. Está pela misericórdia, o povo não está vindo de maneira nenhuma. E as palavras, irmãos, se vocês forem pegar as palavras no YouTube, uma hora se vocês for ligar assim, ó, eu vou ligar uma palavra, por exemplo, quem trabalha com mão de obra, com a mão, pode pôr lá as palavras, põe lá para você ver na velocidade mais rápida. Você pega uma palavra, ela está ligada com a outra palavra, que está ligada com a outra palavra. Então, assim, Jesus ele vem dando várias instruções, ele vem mostrando vários domingos, várias quartas-feiras, vários cultos específicos, que é o das crianças, dos homens, o das mulheres. Ele tem mostrado que, para essa igreja, ele tem só um ministério. E esse ministério é um corpo. E esse corpo precisa de membros. Só que os membros estão cansados. Misericórdia, igreja. É assim que acontece com a igreja. Mas fulano, tem como você abrir o culto no domingo? Não, pede outra coisa, né? Pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Infelizmente, nós temos sido reprovados. Assim como esse jovem rico, ele foi reprovado. Nós temos sido reprovados. Muitas das vezes nós somos... Eu até pensei, eu lembrei do meu TCC, irmãos, que desafio foi apresentar aquele negócio. Preferia pregar o ano inteiro aqui, toda quarta-feira, do que apresentar aquele TCC.
E aí eu fiquei pensando nisso hoje. Se eu apresentei um TCC, por que eu não posso aceitar um desafio do Senhor? Porque o TCC você precisa para você formar. Sem ele, esquece. Sem ele, você não dá seguimento. Mas e por que quando é para Jesus, você tem negado? Porque se o seu patrão chegar amanhã e falar assim, ó, amanhã você vai começar a ganhar 50 mil. Ixi, foi pouco. 100 mil. Só a irmã Madalena que falou, eita, eu recebo. Se o seu patrão, ou não sei se você é autônomo, e alguém chegar em você e falar assim, ó, amanhã eu vou começar a te pagar 50 mil reais por mês, mas antes disso, eu preciso que você aprenda a falar inglês em 2 meses. Eu ouvi isso da Letícia, viu? Ela estava fazendo inglês e tinha um pessoal lá falando isso. Que a empresa ia triplicar o salário dele, só que antes ele precisava aprender inglês em 4 meses. Então vamos ser mais generosos, em 4 meses. E aí, irmãos, onde é que tem uma faculdade aqui que eu vou lá para dentro e eu fico dormindo lá? Onde é que tem? Nós vamos ser desse jeito. Nós põe energia onde tem dinheiro. Não, abandono é tudo. Abandona até a casa. E quando Deus coloca para nós um desafio na sua mão, estende a mão, e Deus coloca um desafio, cumpra com esse desafio, você puxa a mão de uma vez, Deus me livre, eu mesmo estou fora. Vocês estão entendendo o que é que o mundo tem feito com as nossas mentes? O mundo ele tem adequado as nossas vidas para a vontade dele, não para a vontade de Deus. É isso que o mundo tem feito com nós. E nós estamos nem vendo o que está acontecendo. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que existe uma paz. E eu entendo isso, que quando eu ando aliançado com Deus, eu não vou deixar de ter problemas, mas eu entendo que nos problemas eu vou ter paz. E quando nós colocamos energia naquilo que não tem nada a ver com Cristo, nós não temos paz, e é onde gera problema mental, é onde gera problema emocional, onde é que gera problema na família, em casa. Ah, igreja, eu vejo a pastora Josi, o pastor Wesley aqui, vários líderes, dando vários desafios do céu para vocês. E eu vou rir, viu? Pode ficar tranquilo. E vocês aprendem a dizer sim. Mesmo sem saber de nada. Porque a gente sempre... O que é a primeira coisa que a mente ativa? Eu não sei. Não, igreja. É Jesus que te capacita. É Jesus que te capacita naquilo que você não sabe. Ou acha que não sabe. Porque nunca fez, como é que vai saber? E essa palavra, ela ativa em nós essa vontade de aceitar de Jesus esses desafios. Porque Jesus, ele já pagou um preço, e esse preço era um preço de desafio, vir para a terra, ser reconhecido, depois de ser reconhecido, começar a cumprir com os milagres, com curas, com ensinamentos. Depois aqui, nós lemos que ele foi traído por aquele que beijava o rosto dele, por aquele que andava com ele, por aquele que conhecia ele, mais do que nós se brincar. Já estava determinado. Nas nossas vidas, eu entendo também que é da mesma maneira. Já tem coisas que está determinados. Jesus já falou ao seu respeito. Mas muitas das vezes nós mesmos nos travamos, achando que somos incapazes, ou por muitas das vezes sermos desanimados. Nós precisamos estar atentos. Fique tranquilo, igreja. No versículo 20, ele diz assim, ó, semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento. Algumas versões falam, é a nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Esse sangue, igreja, para você que anda desanimado, anda triste,
sem entender o que de fato está acontecendo, ou sem entender como que funciona a vida de um cristão. Se você não entende como funciona a vida de um cristão, busque sobre isso. Busque entender. Por que eu tenho que ser cristão? Por que eu tenho que ser evangélico? Como que funciona isso? Ser evangélico não é só vir na igreja, porque muitas das vezes você acha que é só isso, vem para cá e fica perdido. Deus está falando, você não sabe nem o que está acontecendo. Deus fala às vezes aqui através de oração, especificamente, mas por você não entender como que funciona, entra aqui, sai aqui, você não entende nada. Comece a buscar aquilo que você tem dificuldade de entender. Por quê? Porque o sangue já foi derramado na cruz, é o que a gente acabou de ler. O sangue representa perdão. Não tem como eu andar debaixo de uma aliança sem perdoar. Eu andei, igreja, mais de 5 anos, precisando de liberar um perdão. Quem é antigo aqui vai lembrar que eu cheguei aqui lascado, rodado, por conta de um perdão. A Malbinha está ali, ela não deixou mentir. Eu andei debaixo de uma maldição por mais de 5 anos por conta de um perdão. E sabe o que esse perdão tinha? Dinheiro. Quantas vezes nós não temos perdoado por conta de dinheiro? O que mais custa é o dinheiro do que o perdão? Ou o que mais custa é o perdão do que uma maldição? Eu andei, não estou falando de outra pessoa, amaldiçoado, 5 anos por conta de um perdão, de perdoar, de liberar perdão. E o sangue que foi derramado, o desafio de Jesus, ele já estava incluído isso. Um perdão. É você ligar para fulano e falar assim, não sei, para o seu pai, ou para o seu irmão, ou para a sua mãe, ou para, eu não sei, para aquela pessoa que Deus está tocando no seu coração agora, e falar assim, ó, rapaz, eu te devo uma coisa, e eu queria te pagar agora. Eu não sei se você vai me perdoar, mas eu queria te pedir perdão. Faça isso. Não saia daqui hoje sem fazer isso. Renove a sua aliança e seja justo com você mesmo. Não seja justo com, não sei, seu esposo, sua esposa, seja justo com você mesmo. Libere esse perdão. O sangue representa reconciliação. Pessoas que liberam perdão do pai ou da mãe, mas não se reconcilia com ele. Pessoas que, por muitas das vezes, têm caminhado debaixo de um ministério, mas não têm se reconciliado com o Senhor. Vem vivendo uma vida na prática do pecado, e não tem abandonado o pecado, e não tem se reconciliado com o Senhor. Essa noite é a noite que nós vamos viver uma nova aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança no final deste culto. E nós precisamos sim nos reconciliarmos com aquele que precisa ser reconciliado. Muitas das vezes esposa com seu esposo, não sei, pai com filho, ou nós com nosso pai também. O sangue representa vida. É aqui onde novamente eu entendo que o jovem rico, ele se enrolou. Porque Jesus foi para aquela cruz, não foi à toa. Ele foi para nos dar a vida. Por isso que eu falo, Jesus não é devedor de ninguém. Ele foi para lá para nos dar a vida. E essa vida, ela é eterna. É uma vida depois dessa vida. Por isso que eu falo, irmãos, não tem coisa melhor do que você dizer assim, ó, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu não dou conta, mas sim, Senhor. Eu acho que minha cabeça está muito ruim, mas sim, Senhor. Eu acho que eu estou numa crise de depressão pesada, mas sim, Senhor. Eu acho que eu não estou muito certo, mas sim, Senhor. Minha casa está uma bagunça, mas sim, Senhor. Porque quando nós dizemos esse sim, Senhor, é que as coisas começam a ser organizadas. Porque quando nós cuidamos das coisas deles, Ele cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos das coisas dele, Ele cuida das nossas empresas. Quando nós cuidamos das coisas dele, Ele cuida do nosso salário. Quando nós cuidamos das coisas dele, Ele cuida da nossa família. Ele cuida da nossa casa.
É isso que muitas das vezes nós não temos entendido. Infelizmente. Infelizmente. Tem cristão caindo os dentes dentro de igreja. Mas Jesus está falando com ele desde o dia que ele entrou. E ele finge que não... Você viu o que a irmã lá orou por mim? Ô, irmã invejosa. E é Deus falando com a irmã, gente. Aí vem um pastor que ora. Perseguição desse pastor, não volto nessa igreja não. E é Deus falando. E a gente só acha que só leva para o lado ruim. Irmãos, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu prefiro ser exortado do que chegar aqui e Deus, não, Deus tem isso para você, tem aquilo. Não, eu prefiro falar assim, bicho, você cria tipo, pelo amor de Deus. Irmãos, é bom demais, eu saio daqui renovado. Tem gente que sai daqui chutando na cruz, chutando tudo, fica com raiva. Não, irmãos, tem coisa melhor do que Deus falar assim, bicho, você está vacilando nisso. Ô, acorda, vamos. Não tem coisa melhor não, nós precisamos ser realistas com nós mesmos. Ninguém aqui quer perseguir você não, todo mundo aqui te ama, todo mundo aqui quer seu bem. E só corrige quem ama, não tem outra conversa. E aí a irmã vem aqui, irmãos, a irmã passou a noite todinha orando, para ter inveja de você numa oração. E aí, novamente, volto a dizer, todas as vezes que Deus te der um desafio, lembre desse jovem rico. Ele serviu de testemunho para nós nos dias de hoje. Ele só teve a vida dele reprovada por conta disso, por não ter dito sim, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou ficar pobre se eu vender tudo, dar aos pobres, eu vou ficar pobre também. Mas eu preciso entender que o Senhor não me deve nada a ninguém. O Senhor pagou, o Senhor daqui uns dias, ou uns meses, não sei, o Senhor vai morrer por mim. E não tem sacrifício maior do que esse, não. Eu fico imaginando Deus no céu dando o seu único filho, naquela cruz, por nós, que sempre traímos Ele, que sempre não ouvimos Ele, que sempre vivemos debaixo de desobediência para com Ele. E eu fico pensando, cara, que matemática mais maluca. É eu dar o meu filho por um povo que não quer nada com nada. Não é uma matemática assim meia... E eu fico imaginando Jesus na cruz. Eu estou aqui pelo meu povo. Eu estou aqui pelo meu povo. Eu estou aqui, se você guardar isso, irmãos, no decorrer do seu mês, você vai lembrar claramente que o Senhor deu a sua própria vida por você. Não foi por ninguém, não, foi por você mesmo. É só isso que nós precisamos entender nessa noite, que é o Senhor dando a vida dele por nós. Cada gota de sangue derramada era Jesus dizendo, eu não desistirei do meu povo. Eu não desistirei do meu povo. Isso é muito lindo, igreja. Isso é lindo. É Jesus dando a sua própria vida por nós. Quem está na aliança de Jesus tem benefícios. Isso aqui é o que todo mundo gosta de ouvir. Mas aí, quais são os benefícios? Carros, dinheiros, casas. Não tem nada disso, igreja. Prosperidade é algo que nós todos já temos. Nós somos prósperos. Não adianta você achar que você não é próspero, porque você é sim próspero. Na verdade, os benefícios são salvação, proteção, provisão, presença de Deus, vitória nas batalhas, fazer parte da família de Deus. Eita, igreja! E o mais lindo que Ele garante para todos nós, vida eterna. Vida eterna. Tem pessoas que vão a vida toda procurar carros, cavalos, dinheiros, não sei. E tem pessoas que só amam ir para o círculo de oração na quinta-feira cedo. Lembrei da minha avó. Tem pessoas que só amam isso. Amarrar o coquezinho, pôr a saia,
Ou para o círculo de oração, bíbliazinha debaixo do braço. Entendendo que vai reinar com Cristo. E muitas das vezes nós falamos, lá vai a irmã do coque. E nós não sabemos o valor que ela tem no céu. O valor que ela tem para Deus. Ah, se eu parecesse com minha avó, eu estava feliz demais. Vixe! É isso que Deus tem para nós. Vida eterna. É uma vida depois dessa vida. Só que essa outra vida, ela é eterna. Nós precisamos gravar isso na nossa memória. É uma vida depois dessa vida. E essa vida é eterna. É lá, igreja, que você vai tirar todas as suas dúvidas daquilo que você passou aqui. Aquilo que você viveu e não entendeu, que ficou para trás, que te gerou problema, que te gerou angústia, que te gerou tristeza. É lá que você vai entender. Tem coisas que nós não vamos entender. Mas entenda, é buscar a nossa coroa, que é a nossa salvação. É viver insistindo nisso, até que Ele venha para nós. Porque eu costumo dizer aqui, se a misericórdia dEle não nos alcançar, amanhã um de nós já não estamos mais aqui. Ele já voltou por um de nós. Eu sempre costumo dizer isso. O povo fala, quantos anos eu escuto o povo falar assim, Jesus está voltando. Na pandemia voltou para quantas pessoas? Nesse ano, quantas pessoas que você conhece que Jesus voltou para ele? Nós não sabemos, igreja. Por isso que eu falo, precisamos insistir nisso. E o quarto tópico aqui que eu quero finalizar é a aliança do povo com Jesus. Lucas 9, 23, abre aí. E nesse tópico eu nem anotei nada, porque é algo tão próprio. É assim, é único, é individual. Não tem como eu falar nada. É a sua aliança com o seu pai. Aquele que um dia você disse assim, ó, sim, Deus, a partir de hoje eu vou morrer e vou viver pelo Senhor. Então não tem como eu te ensinar, é você e Deus. Mas olha só o que diz lá, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Essa é a aliança que Jesus tem para conosco. Nós precisamos ser aliançados com o Senhor. E nessa noite eu quero te convidar, te colocar sobre os seus pés. Nessa noite nós precisamos, em nome de Jesus, dizer sim para a aliança de Jesus e sermos obedientes a Ele, cumprindo com todos os desafios que Jesus tem para nós. Em um culto como esse, entendendo sobre a aliança, eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor para a gente cantar uma música, porque esse é o momento, igreja, que uma palavra como essa, nós precisamos fechar os nossos olhos, nós precisamos curvar as nossas cabeças, e nós precisamos renovar a nossa aliança para com o Senhor, mostrando para Ele que, por muitas vezes nós fomos falhos, por não ter aceitado os desafios dEle, que muitas das vezes nós fomos como o jovem rico, que negou a Cristo em uma determinada área, ao ponto de ficar triste, ao ponto de dar as costas para Jesus, e nunca mais ter um encontro com Cristo. Um encontro igual Jesus teve com aquele jovem, muitos de nós não teremos nessa terra. Aquele momento, ele foi um momento único. Eu entendo que Jesus, ele gerou aquele ambiente para aquele jovem. E aquele jovem, ele nos deixa um grande testemunho. Um testemunho na qual nós precisamos estar atentos. Porque senão, a gente vai fazer como ele, a gente vai dar as costas. E não vamos ceiar com ele. Eternamente, momentaneamente, ou talvez iremos viver uma vida que não é aquela vida que Jesus teve para nós.
Eu quero te convidar a baixar sua cabeça. E se você entende que em alguma área da sua vida você precisa renovar a sua aliança, eu quero te convidar aqui na frente. Quero convidar aqui a irmã Marina, a irmã Malba, o irmão Natanael. O Espírito Santo de Deus, Ele me mostra nessa noite que tem pessoas aqui que precisa renovar a sua aliança em alguma área, renunciando aquilo que não vem de Jesus. Igreja, isso não é aceitar Jesus novamente. Isso nós já fizemos há algum tempo atrás. Sai do seu lugar e vem aqui, você que quer renovar a sua aliança com o Senhor em alguma área. A você que sentiu no seu coração que verdadeiramente você está necessitando de consertar a sua vida com o Senhor em alguma área. Assim como esse jovem rico, ele disse não. A você que sentiu no seu coração que você curve sua cabeça e que nós possamos louvar a Deus e falar: Senhor, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que tenho falhado contigo. O Senhor tem me confiado várias coisas e infelizmente eu tenho negado ao Senhor. Feche os seus olhos, igreja, e ore a Cristo, e ore a Deus. Se ache em Deus. Esse é o momento que você vai se achar em Deus. É o momento que você tem de renunciar o seu eu e falar: Senhor, é eu mesmo. Não é o meu vizinho, sou eu mesmo. Aleluias, aleluias, aleluias.
Glória a Deus. Esse é o momento que eu entendo que, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da real situação, é o momento que nós dizemos sim, Senhor. Eu não sei aonde esse sim, Senhor, vai nos levar. Eu não sei aonde esse sim, Senhor, vai me carregar. Mas eu preciso, como filho, dar uma resposta àquele que deu a sua própria vida por mim. Eu preciso ser amigo daquele que um dia deu a sua própria vida por mim. Eu preciso ter o título de filho por aquele que um dia morreu por mim. Eu preciso tentar ser fiel com aquele que um dia deu a sua vida por mim. Eu preciso ser justo com os meus irmãos, porque eu entendo que os meus irmãos têm um título no céu de filho. Eu preciso cuidar do meu irmão quando ele não estiver no dia bom, ou quando ele estiver no dia mau, porque eu entendo que ele é filho do meu Pai. Eu preciso dizer sim ao Senhor todas as vezes que Ele me desafiar. Nós temos vários testemunhos na Bíblia de pessoas que se sentiam improvável. Moisés nem falar não conseguia direito, porque a gente entende que ele era gago. Mas no sim, Senhor dele, tirou mais de 1 milhão de pessoas da escravidão. Então que você saia daqui entendendo que, por você achar que a sua incapacidade, ela não pode cumprir com o desafio do Senhor, que você saia daqui entendendo que a sua incapacidade, ela será momentânea, porque cumprindo com o seu propósito, é que você vai ver que você é sim capaz, porque você tem o título de filho. Ah, igreja, como isso é maravilhoso, a atmosfera desse culto, quando eu renovo minha aliança com o Senhor e digo, sim, Senhor. As pessoas que não vieram hoje vão te perguntar como que foi o culto. Você vai dizer a elas que hoje foi o culto do sim, Senhor. Você vai dizer a ela que hoje foi o culto da renovação da aliança, que assim como o Senhor renovou a aliança com aquele povo que estava ali, hoje também nós renovamos a nossa aliança. Vamos dar uma salva para o nosso Senhor Jesus Cristo e sermos gratos a Ele por tudo que Ele é. É algo tão importante esse momento, igreja, porque quando nós renovamos a nossa aliança, é o momento que nós, como a nossa palavra nos diz, é o momento que nós examinamos a nós mesmos. É o momento que nós somos gratos por Ele nos permitir participar com Ele, até que Ele venha da Santa Ceia do Senhor. E nesse momento é o momento que você fala, Deus, eu lembro do Senhor, porque a Tua palavra diz que até que o Senhor venha, precisamos ceiar em memória do Senhor. E nesse momento, nós queremos ser gratos para contigo. E eu quero convidar você que nessa noite examinou a você mesmo. Aqui na igreja eu já ouvi, pessoas já me perguntaram, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você acha que eu posso ceiar? Eu falei, irmão, nesse momento eu só consigo examinar a mim mesmo.
Não consigo examinar você pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. É o momento que eu consigo examinar somente a mim. E examinando a mim eu consigo achar tantas falhas, tantos defeitos. Mas é o momento que o Senhor nos deixa para nós fazer parte dele com ele. E examinando a nós mesmos, nós conseguimos identificar erros, falhas. E nesse momento nós conseguimos pedir perdão para o Senhor. Eu quero te convidar aqui a você pegar o cálice e o pão. E eu quero que você volte para o seu lugar e eu vou ler com você. O momento que Jesus, Ele nos ensina sobre a Santa Ceia. E é naquilo que eu preguei hoje. É um momento lindo, irmãos. Aquele momento, Jesus estava despedindo daquele povo. E Ele pediu a nós para que nós fizéssemos isso por Ele, em memória dEle, lembrando tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele faz por nós, tudo aquilo que Ele levou consigo. É um momento muito importante para nós como igreja. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, esse momento é um momento muito importante, porque é um momento que nós vamos abençoar o nosso cálice, o nosso pão. É um momento que nós podemos compartilhar o corpo dele com o nosso irmão que está ao nosso lado, partindo, compartilhando. E nesse momento eu quero te convidar a levantar o teu cálice e o teu pão. E eu quero que você nesse momento abençoa esse cálice e esse pão, consagrando eles à nossa ceia. Senhor Jesus, nós queremos em teu nome te apresentar este cálice e esse pão, e que nós consagramos ele em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E nesse momento o versículo 19 ele diz assim: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo que vos é dado, fazei isso em memória de mim. Participamos do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. E no versículo 20 ele diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, é a nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Deus, nesse momento consagramos a Ti, ó Pai, Deus, esse cálice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que possamos tomar o nosso cálice. Aleluias. Glória a Deus. Quem pode aí dar um glória a Deus? Aleluia.
Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas aí, irmãos, para esse Deus. Que em nome de Jesus nós nunca possamos esquecer do que Ele fez por nós, o que Ele derramou naquela cruz por nós, o que Ele passou por nós. Não foi por Ele, foi por nós. Não foi para Ele, foi para nós. E eu quero aqui ler a frase final, e que você vá embora debaixo dessa frase, que diz assim, ó: quem honra a aliança da cruz, vive os benefícios da presença de Deus. Vou dizer de novo: quem honra a aliança da cruz, vive os benefícios da presença de Deus. Quem carrega a presença tem benefício, igreja. Pode ficar tranquilo. Quem vive a presença tem benefício. Esse benefício ele não vem de mim, ele não vem do seu chefe, ele não vem da sua empresa. Ele vem de Deus. Que Deus possa abençoar a sua semana. Que essa semana que se inicie, ela possa se iniciar de uma forma diferente. Que ela se inicie debaixo dessa aliança. Que você saia daqui aliançado com o Senhor, dizendo a Ele: sim, Senhor. Vá em paz e que Deus te abençoe. Está terminado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluias, graças a Deus.